Você acha, né? então, que como o Minas trouxe tanto investimento de fora, né, veio o Mercado Livre, veio a Amazon, a gente até conversou no dia com o Douglas Cabido, não adianta trazer tanta empresa para cá, sendo que o cidadão ainda não está tão preparado para... Na verdade, assim, as coisas elas têm que andar de forma simultânea, né? Então, assim, a gente tem que trazer as empresas para cá. Mas muitas vezes as empresas não vêm para cá porque eles falam, olha, a mão de obra não é qualificada o suficiente para o que eu preciso. Caramba. E aí a gente tem que encontrar soluções políticas públicas para isso. Então, por exemplo, nós lançamos, nosso governador Romeu Zema lançou o Trilhas para o Futuro, que é basicamente formação técnica para os alunos que estão saindo do terceiro ano. Que é o quê? Pegar o cara que acabou de formar e falar assim, de preparar o cara para o mercado de trabalho. Para ele conseguir gerar emprego, para ele conseguir ter um emprego, ter a renda dele. Isso é um cruzamento entre a demanda que as empresas têm e a qualidade da oferta de mão de obra do nosso estado. Então já são mais de 50 mil pessoas que já estão fazendo o Trilhas para o Futuro, né, que é se preparando para ter um emprego. Agora, vão voltar mais, gente. Tem gente hoje no nosso estado que está passando fome, porra. Tem gente hoje no nosso estado que não tem como sair da sua casa para ir para a escola. Entendeu? Nós temos que cuidar desse pessoal. Também, né? Nós temos que preparar, nós temos que cuidar desse pessoal para que esse pessoal consiga competir lá na frente por emprego. Consiga competir lá na frente para desenvolver a sua vida. É a base, né? Exato. Agora, assim, a gente esquecer que isso existe, esquecer que a pobreza existe, né? Eu sempre sou um defensor, assim, a desigualdade não é um problema. Não é um problema. Né? Você se incomoda? Imagina a riqueza do Bill Gates. Você se incomodaria de ser 100 vezes menos rico que o Bill Gates? Cara, eu já falei isso milhares de vezes aqui, sabe? Pra mim, que se foda se o cara tem 10 helicópteros. Exato. O problema pra mim é um ali que tá ganhando R$100 por mês. Então, né? O problema não é ser desigual. Eu não tenho nenhum problema de ser 100 vezes menos rico que o Bill Gates. Parabéns pra ele. É isso. Entendeu? Então a desigualdade não é o problema. Agora a pobreza é o problema. Aliás, obrigado, né, o Bill Gates, né? Exatamente. Tá aqui, por causa do cara, né? Senão não Exatamente. Aqui, né? Então, assim, a pobreza é o problema. É ela que nós temos que atacar. Porque enquanto a pobreza persistir, nós de fato vamos ter pessoas que estão presas num ciclo de pobreza, cara, e não desenvolve, não consegue sair de onde ela está para desenvolver. Então, por exemplo, o caso da minha família, o meu avô, né, então voltando na minha família, os meus bisavós chegaram aqui. Extrema pobreza, com Exato. certeza. E eles não sabiam, né, fazer nada, foram cortar cana, cara. Né? Foram cortar cana, eram 5 filhos. O meu avô era do meio. O pai dele virou e falou assim: meu amigo, eu tenho dinheiro para um de vocês. Eu juntei dinheiro a minha vida inteira. Ele ficou, né, meu avô tinha 14 anos. Desde nós chegamos no Brasil, eu juntei dinheiro para um de vocês conseguir estudar. Porque eu não acredito que se nós todos ficarmos aqui cortando cana, nós vamos ter futuro. Então, mas eu só tenho dinheiro para um de vocês estudar. E você só tem uma missão. Para tirar nossa família inteira da cana e desenvolver nossa família. E o do meio falou, como eu tenho dinheiro para um só, os 2 mais velhos já estão velhos, os 2 mais novos estão muito novos, vai do meio, que é o João, que é o meu avô. Então, meu avô, com 14 anos de idade, fez as malas dele e foi estudar. Nossa, cara. E ele era analfabeto. Com 14 anos de idade, ele foi para Passos, que aí é onde a história da minha família aqui em Minas começa. E meu avô já faleceu, mas ele contava que é o seguinte, ele foi para a escola, recebia o dever de casa, não fazia o dever de casa porque não sabia ler nem escrever. Aí voltava para a escola, a professora ia lá, aplicava o castigo nele, não sei o que e tudo mais. Depois de tanto fazer isso com ela virou para ele e falou assim, deixa eu te falar, eu te mando fazer o dever, você não faz o dever, eu te dou castigo. E você continua não fazendo, você é burro. Ele falou, não, sou analfabeto. Aí que a mulher falou, puta merda. Aí que ele aprendeu a ler e escrever com 14 anos de idade. Na época, lá em Passos, dava 8 horas da noite e acabava a luz nas casas. Só ficava a iluminação pública. Ele ia para debaixo do poste na rua para estudar. E aí o meu avô se formou em medicina na UFMG. Caraca. Ele não conseguiu trazer a família inteira, mas ele conseguiu bancar mais um irmão para poder se formar. E aí os 2 juntos conseguiram trazer a família inteira para Belo Horizonte. E aí começa a história da minha família. E aí o meu pai se formou, teve uma educação de base muito boa, formou em odontologia, eu tive uma educação de base melhor ainda, eu fiz intercâmbio pro exterior, formei em administração. Mas o que eu quero dizer com isso? Pega essa linha toda, né? Alguém tem que quebrar o ciclo da pobreza. E o ciclo da pobreza você quebra dando condição. Entendeu? O meu avô é um sobrevivente. Ninguém pegou ele e falou assim, toma filho, vai lá. Né? Ele foi um sobrevivente. Mas o ponto é, nós vamos ter que ficar vivendo sobreviventes até quando no nosso país? Será que a gente não tem condição de fazer política pública para tirar as pessoas da pobreza de fato, com escala? Sim. Né? Então esse aqui é o foco.
Fala galera, vocês acabaram de ver um corte do podcast Três Irmãos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no vídeo e vai lá no nosso canal principal, podcast Três Irmãos. Lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios. Valeu!